E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre iogurte proteico. Aqui a ideia desse vídeo é conseguir falar duas coisas. A primeira coisa é, será que realmente consumir iogurte proteico como um lanche da tarde, ela pode ser uma prática saudável para conseguir às vezes auxiliar no seu processo de emagrecimento, ou ela é apenas uma questão de praticidade, ou uma questão ultraprocessada que não tem tanta somatória na sua rotina? E a segunda coisa, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias, aliás, uma estratégia até que bem simples, para você tirar suas próprias conclusões de qual seria o melhor iogurte. Por questões éticas, realmente eu não vou citar, mas eu vou te passar uma ferramenta que talvez você consiga chegar nessa conclusão por conta própria, tá bom? Então, primeiro falando sobre o artigo especificamente, é um artigo que ele fala sobre iogurtes proteicos e basicamente a amostragem do grupo foi pequena, foram apenas 15 mulheres que tinham uma idade em torno de 24 a 28 anos, uma média de 26 anos. E para essas mulheres, para essas meninas, foi basicamente submetidos e divididos em 4 grupos durante 3 dias do programa do estudo. O primeiro grupo não tinha que consumir nada à tarde, e os outros 3 grupos poderiam consumir um iogurte grego de 160 calorias. O grupo 1 consumiu um iogurte de 160 calorias que tinha 5 gramas de proteína. O grupo 2 consumiu um iogurte de 160 calorias que tinha 14 gramas de proteína. E o último grupo consumia um iogurte de 160 calorias que tinha 24 gramas de proteína. Tá bom? Então, um consumia um iogurte de 160 calorias e o outro grupo não consumia absolutamente nada. Como resultado do estudo, foi verificado, por exemplo, primeiro a incidência de fome. Aqui mostro o gráfico para vocês e um gráfico depois desenhado, mostrando, obviamente, que quando você pensa em questões de fome, aquele grupo que não fez o consumo de nenhum lanche de tarde teve o maior grau de fome, que nós conhecemos como NS, que é no snack, ou seja, sem nenhum lanche. O grupo LP é o grupo que consumiu uma baixa quantidade de proteína, que são 5 gramas, que ficou como segunda posição do grupo que teve mais fome. A terceira posição ficou no lugar da MP, que é questão de média de proteína, ou seja, 14 gramas de proteína. E o último grupo que teve menos fome foi o grupo HP, que é de High Protein, que é basicamente o de alta proteína, de 24 gramas. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu concluir nesse artigo em específico, que o próprio artigo chegou nessa conclusão, que não consumo de lanches da tarde tem uma fome muito maior do que você consumir algum lanche à tarde. E quando você pensa nesse iogurte proteico, quanto maior o grau de proteína desse alimento, consequentemente, menor o grau de fome. A outra coisa que foi marcada foi relacionada sobre a saciedade. Novamente, trago para vocês, obviamente, aquele grupo que não fez o consumo de nenhum lanche teve zero saciedade, certo? Não sentiu saciedade alguma. E essa saciedade, ela foi se elevando quanto maior o teor de proteína que tinha nessa refeição. E novamente, em primeira posição, temos aqui que o grupo que tinha 24 gramas de proteína nesse iogurte sentiu a menor fome e também pelo fato de ter a maior saciedade. Então, obviamente, os gráficos seriam opostos à sinalização de fome. Maior a saciedade, menor a fome. E depois foi relacionado sobre você tinha um momento para fazer o lanche. Depois você queria poder pedir uma outra refeição. Quanto tempo demorou para você pedir a próxima refeição? O grupo que não fez absolutamente nenhum consumo demorou 124 minutos. O que tinha um grau proteico mais baixo, de 5 gramas, foi 152 minutos. O grupo de proteína média, 158 minutos. E o grupo que tinha maior consumo proteico nesse iogurte demorou 178 minutos para pedir a próxima refeição, novamente assumindo a primeira posição, mostrando que talvez consumir um iogurte de 24 gramas de proteína é capaz principalmente de também demorar a dar um delay maior para você postergar às vezes uma refeição, já que você tem menos fome e mais saciedade, obviamente você poderia chegar na conclusão que vai demorar mais tempo para você ir para a próxima refeição.
Tá bom? Então esse artigo em específico teve como conclusão que basicamente você adicionar um iogurte proteico ao longo da tarde, um snack à tarde, em compensação ao não consumo, poderia auxiliar no processo, principalmente em questões de emagrecimento, por questões de controle de fome, maior saciedade, menor sinalização dessa fome, obviamente, e maior controle, né? Porque aquela caloria que não foi consumida no período da tarde vai ser compensada, aumentando o volume alimentar no jantar. Teve artigos mostrando, por exemplo, que não fazer um lanche à tarde, mesmo você tendo aquelas 160 calorias a mais do grupo, por exemplo, que fez o consumo do iogurte, consumiu mais caloria do que as 160 calorias no jantar para compensar a fome, tá bom? Então já mostrei para vocês aqui que realmente adicionar um iogurte proteico como um lanche da tarde parece uma ótima estratégia para conseguir auxiliar na manutenção da sua fome, e quanto maior o grau proteico desse iogurte, consequentemente aparenta, de acordo com essa literatura, não cheguei a nenhuma conclusão, mas de acordo com essa literatura citada, conseguiu, quanto maior o teor proteico, maior os benefícios, tá bom? Então vamos para a segunda etapa do vídeo, que é mostrar para vocês, ensinar como é que faz para escolher um iogurte proteico, porque quando você vai no mercado, tá infestado basicamente de um monte de iogurte. Então trago para vocês aqui os iogurtes mais proteicos da prateleira. Eu peguei os 5 primeiros ou 6 primeiros, não lembro, vou mostrando aqui ao longo do vídeo. Que tinha o maior grau de proteína. Então trago para vocês aqui o Verde Campo, um iogurte de 28 gramas de proteína, foi o maior que eu encontrei de proteína, mostra aqui a quantidade do valor nutricional dele, então tem mais ou menos um total de 250 calorias esse produto, e mostra a lista de ingredientes. Um outro produto proteico, iogurte proteico bem consumido e bem conhecido, é o IoPro. IoPro também mostrando aqui um grau proteico de 25 gramas de proteína. Trago a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Um outro ingrediente é da Piracanjuba, produto na linha do Piracanjuba Whey, que eles mesmos definem. Trago aqui novamente a quantidade do valor energético e a lista de ingredientes, tá bom? Lembrando que aqui os valores energéticos até o momento foram mostrados em bebidas de 100 ml e grande parte desses produtos contém de 250 a 500 ml. O outro quarto produto aqui da Italac Whey, mostrando também que tem um total de 25 gramas de proteína com um total de 140 calorias nesse produto, e trago a lista de ingredientes desse produto. Em a última posição, foram 5 iogurtes que eu fiz a seleção. Trago da Iorgos. O Iorgos é o que teve o menor grau proteico em comparação aos outros iogurtes, que variavam de 24, 25, 28 gramas de proteína. O Iorgos Ultra, que é a quantidade maior de proteína que tem dessa marca em específica, conseguiu fornecer para você 18 gramas de proteína, e trago para vocês a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Quando você tem essas 5 escolhas aí na sua frente, qual seria o mais legal de você encontrar? Qual seria o mais saudável entre eles? Para isso, não apenas vendo qual que tem o maior teor proteico. Para você conseguir verificar se um alimento é saudável ou não, você tem que ler a lista de ingredientes dele, pessoal. A lista de ingredientes é a coisa mais simples que tem, é uma letrinha minúscula, mas basicamente a coisa mais simples que você pode entender sobre a lista de ingredientes é que o primeiro ingrediente é o que mais tem, e o último ingrediente é o que menos tem. Está numa ordem decrescente. Então, pelo fato de serem um iogurte, basicamente você tem que ter a premissa que ele é um preparado de leite e fermento lácteo. Por isso que você percebe que todos eles contêm leite como primeiro ingrediente, leite desnatado, leite desnatado, leite desnatado, leite desnatado, leite desnatado, e em associação com o penúltimo ingrediente, ou próximo da última posição, que é o fermento lácteo. Tá bom? Então, basicamente, grande parte deles contém essa combinação de leite e alguns contém esse percentual de fermento lácteo. Tranquilo? Outra coisa também agora é qual que será que é o melhor desses ingredientes? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar, imagina que você tem esses 5 produtos na sua frente. Aí eu quero que você basicamente pause esse vídeo e eu quero que você conte, que você vá apagando os ingredientes que você conhece. Então, basicamente, foi o que eu fiz. Eu apaguei
tudo que eu conhecia. Então eu apaguei, por exemplo, o leite, eu apaguei, por exemplo, o concentrado proteico do soro do leite, que é o whey protein, todos eles são enriquecidos com whey protein, tanto é que esse aqui até colocou entre parênteses o whey, porque é um proteído, concentrado proteico do soro do leite. Então praticamente todos vão ter o concentrado proteico de soro do leite. Fica vendo. Apaga tudo, faz essa brincadeira com vocês, vai apagando tudo que vocês conhecem aí nesse vídeo. Isso foi o que sobrou para mim. Que eu, como por exemplo, esquece que eu sou da área, né? Fingir que eu tô ali pesquisando sem realmente um conhecimento técnico sobre essas coisas. Eu coloquei tudo o que eu conhecia, eu apaguei e deixei só os ingredientes que eu não fazia a menor ideia do que era. Edulcorante, citrato de cálcio, estabilizante, pectina, fosfatos trissódicos. O que é esse monte de coisa? Agora eu quero que simplesmente vocês contem essa quantidade de ingrediente. Então conte quantos tem que você não conhece dessa marca X, dessa marca Y, dessa marca A, dessa marca B e dessa marca C. Eu fiz a contagem aqui dos ingredientes que eu não conhecia. Então esse aqui, né, que tem preto no final, 8 delas. O branco aqui, 1. O outro branquinho, 9. O bege, 8. E esse aqui tem 3 ingredientes que eu não conhecia. E todos tinham um grau de proteína até que próximos, entre 18 e 28 gramas. Então todos tinham enriquecimento proteico. A partir desses dados, pessoal, você consegue perceber que alguns utilizam outros artifícios, mais química no produto, mais alimentos desconhecidos, mesmo fornecendo a mesma ou grande parte uma próxima tabela nutricional. Então é que fica um pouco ético, né? Antiético, perdão, falar qual seria o melhor iogurte entre eles. Aí fica como conclusão para vocês, qual você acha que seria o pior iogurte entre eles? E qual que você acha que seria o melhor? Então, uma estratégia, uma dica que você pode utilizar para você fazer a comparação entre ingredientes de produtos semelhantes que tem uma tabela de ingredientes muito diferente entre elas. E só para ficar mais uma dica para vocês, normalmente aqueles que têm a menor lista de ingredientes é os que são mais saudáveis, tá bom? Então fica uma dica para vocês que eu falei sobre os iogurtes e falei como é que faz, talvez ensinar vocês como é que faz para escolher o melhor entre eles. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.